Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre da Escola Bíblica Dominical aqui do Teologia 24 Horas. Hoje, na lição 11, a gente vai mergulhar a fundo numa questão essencial. Afinal, o que significa de verdade ter o caráter de um discípulo de Cristo? A gente vai descobrir o que a Bíblia ensina sobre essa mudança profunda que Deus faz dentro de cada um de nós. Bom, para começar, o primeiro ponto que a gente precisa ter bem claro é que o Evangelho não propõe uma cosmética espiritual. Sabe, não se trata de dar um tapa no visual, melhorar alguns hábitos ou só parecer uma pessoa melhor por fora. A proposta da Bíblia é muito, mas muito mais radical. É uma transformação profunda que acontece de dentro para fora. E é exatamente essa transformação o foco da nossa primeira parte. Veja bem, o caráter cristão não nasce do nosso esforço para ser bonzinho. Pelo contrário, ele é o resultado direto, é o fruto poderoso da obra regeneradora de Deus lá no nosso interior. Em Romanos, o apóstolo Paulo nos dá uma ordem bem direta. E perceba, ele não diz se comportem melhor. Não, ele diz transformai-vos. É uma instrução que vai muito além da superfície, sabe? E para a gente entender o peso disso, a gente precisa dar uma espiada na língua original. E é aqui que a coisa fica fascinante. A palavra grega que Paulo usa para transformai-vos é metamorfo. Soa familiar? Pois é a mesma raiz da nossa palavra metamorfose. Ela não descreve uma mudança superficial. Ela fala de uma mudança completa de forma, de natureza. Pensa na lagarta que vira borboleta. É isso, uma transformação que começa no núcleo do nosso ser. Agora, pensa no impacto disso. Isso se conecta perfeitamente com o que o mesmo Paulo diz lá em 2 Coríntios. Ele usa a expressão kainektisis, que quer dizer nova criação. Ou seja, não é uma versão reformada ou melhorada do que já existia. É algo totalmente novo. Em Cristo, uma pessoa é recriada do zero, não apenas remendada. Mas olha, essa ideia de uma transformação radical não é uma novidade do Novo Testamento, não. Na verdade, é uma promessa antiga, poderosa, que já estava ali tecida nas páginas da história de Israel. Vamos ver como isso já aparecia no Antigo Testamento. Lá no profeta Ezequiel, Deus faz uma promessa incrível. Ele diz que daria ao seu povo um Lev Chadash, um coração novo. E na mentalidade da época, o coração era o centro de comando de tudo, da vontade, das emoções, da razão. Então, o que Deus estava prometendo era basicamente uma cirurgia espiritual, trocando um coração de pedra por um de carne, um coração capaz de responder a ele. E a gente vê essa promessa se tornando realidade na vida de gente comum. Pensa em Raabe, lá de Jericó. A fé dela redirecionou a vida dela por completo. Ou Jacó, o enganador, que tem a identidade totalmente renovada depois de um encontro cara a cara com Deus. E Ruth, a estrangeira, cuja lealdade e amor mostram um coração que já tinha sido transformado, alinhado com o Deus de Israel. Ok, então, se Deus é o autor dessa transformação toda, qual é o resultado final? Para onde isso tudo aponta? Vamos avançar um pouco e ver como Cristo não é só o nosso modelo, mas ele é o próprio agente dessa mudança. E aqui está o ponto central de todo discipulado. O propósito final de Deus para cada pessoa é que ela seja conforme a imagem de seu filho. Todo esse processo de transformação tem um objetivo muito claro e pessoal: nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. O encontro com Jesus mostra essa mudança de um jeito brilhante. Pensa no Zaqueu. Antes ele era o chefe dos publicanos, um explorador, um homem dominado pela grana. Depois de um único encontro com Jesus, o que acontece? Um arrependimento visível, prático. A mudança no coração dele transbordou direto para o bolso e para suas atitudes. Ou então, a mulher samaritana. A vida dela era uma busca sem fim por satisfação, cheia de relacionamentos quebrados e uma sede espiritual profunda. E Jesus não a condena. Pelo contrário, ele oferece água viva, a única coisa que poderia de fato saciar a alma dela. Aquele encontro com Cristo redirecionou toda a busca interior da vida dela. E talvez o exemplo mais espetacular de todos seja o de Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor implacável da igreja, cheio de zelo, mas completamente cego. Aí, no caminho de Damasco, um encontro direto com o Cristo ressuscitado muda absolutamente tudo. E a transformação é total. O perseguidor vira o maior pregador do Evangelho. Isso só prova que ninguém está fora do alcance da graça transformadora de Deus. Ok, a gente já entendeu que a transformação é real e que Cristo é o modelo. Mas a grande pergunta é, como é que isso acontece na prática, no dia a dia?
Vamos explorar agora esse processo contínuo de formação, que envolve uma verdadeira parceria entre a ação de Deus e a nossa resposta como discípulos. A gente pode entender esse processo, que a gente chama de santificação, em 3 partes que trabalham juntas. Primeiro, a ação de Deus. É Ele quem começa, quem capacita e quem sustenta a mudança. Segundo, a resposta do discípulo, a nossa obediência que nasce de um coração grato. E terceiro, o campo onde essa batalha acontece, a renovação da nossa mente. Lembra de Romanos 12:2? Então, a palavra para renovação que aparece ali é anakainosis. Isso significa uma completa mudança para melhor, e essa renovação acontece no nosso nous, que é o nosso entendimento, a nossa forma de pensar. É como se a verdade de Deus estivesse reprogramando o nosso sistema operacional, sabe? Alinhando nossos pensamentos com a realidade dele. E Jesus nos dá a chave para entender a obediência. Ela não é uma moeda de troca para a gente ganhar o amor de Deus. Não, ela é a resposta natural de um coração que já foi conquistado por esse amor. O amor verdadeiro, um coração transformado, sempre vai resultar numa submissão voluntária e alegre. Bom, nós já vimos a base, o modelo e o processo. Vamos agora para a parte final, a aplicação prática. Como é que a gente transforma tudo isso numa realidade do nosso dia a dia? Vamos resumir rapidinho os pontos principais, que é ótimo para fixar o conteúdo e preparar a sua aula. Primeiro, a base. A transformação é uma obra real e interna de Deus, o tal do Lev Shadash. Segundo, o modelo. Cristo é tanto o alvo quanto quem opera essa mudança. E terceiro, o processo. É uma jornada contínua que acontece através da obediência e da renovação da nossa mente. E tudo isso nos leva a uma pergunta final bem prática para sua reflexão. Se a renovação da mente é o campo de batalha da nossa transformação, o que é que está alimentando a sua mente hoje? A resposta para essa pergunta revela muito sobre para onde o seu caráter está indo. E para você que é professor, professora, fica o nosso convite. Comente aqui embaixo como esta aula mestre te ajudou a preparar sua aula para o próximo domingo. O seu feedback é muito, muito importante para nós. E se você quiser ir ainda mais fundo neste ou em outros temas teológicos, é só acessar gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixar o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS, e aproveitar todo esse material em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.